Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Friday Game. Hoje tenho para vocês o jogo Estoril da MEP. Um jogo para 2 a 5 pessoas, para idades superiores a 10 anos e com uma duração aproximada a 60 minutos. Em Estoril vocês são um gestor de operações de espiões e têm de, através dos vossos espiões, conquistar novos espiões, aumentarem assim a vossa rede de espionagem para conseguirem pontuar mais e eliminar os vossos inimigos. Vamos então ver o que contém a caixa. Vamos a isto. Então aqui na caixa, vocês, depois de abrirem, já viram que ela tem uma ilustração fantástica. Está muito bem ilustrada e é muito gira, muito colorido. É um jogo muito colorido. Eu gosto de jogos com cor. Acho que quanto mais cor os jogos tiverem, mais apelativos se tornam jogá-los. Então, temos aqui a tampa. Temos aqui os manuais de regras em várias línguas, espanhol, português, onde vocês podem ver tudo o que contém, quais as regras, os modos de operação do jogo e também nesta Superbox que tem diversas expansões, a expansão Agente Duplo, a expansão VIP e também algumas cartas promocionais. Vocês têm aqui nos livros de instruções todas as regras para também jogarem com essas cartas. O que é que contém a caixa? Então, na caixa de Estoril vocês têm aqui os tabuleiros de jogo, 5, um para cada jogador, e que têm várias cores, o verde, vermelho, rosa, azul e amarelo, que podem então ser escolhidos e divididos por jogadores. Assim, temos também 6 cartas de agentes e os marcadores correspondentes para cada um dos jogadores. Cada pacotinho destes, já sabem que já é comum nos jogos da MEP virem com os saquinhos que permitem uma plena organização do jogo dentro da caixa e separação dos conteúdos para ser mais fácil preparar e distribuir por todos os jogadores. Então pronto, temos então os tabuleiros, as cartas de agente com os marcadores, temos também um dado de 12 faces e 2 dados de 6, as cartas de missão e a carta de contabilização de rondas, eu vou abrir, e o marcador de rondas, e estas são as cartas de missões, a demarcação de rondas, e temos depois aqui as cartas do jogo. Os outros agentes que irão também entrar em campo. São estes e estes. Além disso, temos também aqui as cartas promocionais, que são estas. São 5 cartas promocionais e também um novo modo de jogo Enigma. Temos aqui uma das expansões que traz mais agentes e outro modo de jogo roleta e outras missões, e a outra expansão que traz ainda mais cartas. Não vamos falar sobre as expansões agora, vamos só falar sobre o jogo base. Além disso, temos também aqui diversos escudos que podem ficar no meio da mesa para depois serem utilizados por todos os jogadores. Pronto. Aqui temos os tabuleiros base que vão compor o tabuleiro de jogo para colocar os agentes e que estão numerados com vários números, de 1 a 12, se não estou em erro. Inclusive aqui um ponto de interrogação, não, começa no 0 e vai até
ao 12. 2. Estes números depois têm importância no jogo. O 12, que aquele ponto de interrogação poderá ser um 12. Já vos explico tudo. Aqui temos um cartão de regras rápido, pode ser distribuído para o jogador. Ele tem aqui a cor, um para cada jogador, e que diz quais é que são as habilidades de tabuleiro, o que é que se pode fazer em cada tabuleiro ao colocar-se o jogo, os símbolos, o que é que significam e como é que se procede cada fase. Vamos então ver como se prepara um jogo de Estoril. Então, para prepararmos um jogo de Estoril, vocês precisam de as cartas para dar a cada um dos jogadores, o marcador de rondas, que vou deixar aqui neste cantinho, as cartas de personagem, devidamente baralhadas e colocadas ao acesso de todos os jogadores, as cartas de missão, que também devem ser baralhadas e distribuídas 4 aleatoriamente, que serão as cartas de missão para o jogo, os marcadores de escudo, que ficarão assim ao acesso de todos, e depois para o jogo base são menos tabuleiros, alguns deles fazem parte das expansões, mas depois de aprenderem a jogar podem colocá-los em jogo e utilizá-los assim para todo e qualquer jogo. Ou seja, depois de baralhar os vários tabuleiros de jogo, vocês devem fazer uma grelha de forma aleatória de 2 por 3, ou seja, utilizando 6 tabuleiros, vocês vão então compor o grande tabuleiro de jogo para assim começarem a jogar. Pronto. Depois de distribuído o tabuleiro, vocês devem, cada jogador coloca as suas cartas no seu pequeno tabuleiro de cartas também, no seu tabuleiro de agentes, no seu expositor de agentes, por assim dizer, e baralham-se as cartas de agente, e em todas as casas que diz Top Secret, aqui irá ser colocado um agente em todas as casas vermelhas, um agente, e dependendo do que aparece, no que aparece Top Secret fica para baixo, nos restantes ficará para cima. Pronto. Depois da preparação feita, os jogadores começam então a jogar. O que é que se pretende que façam? Que coloquem uma carta de agente em campo e também um marcador que a irá assim marcar. As cartas iniciais de agente são todas iguais, têm aqui a identificação de qual a cor do agente a que pertencem, mas colocando a pistola é muito mais fácil de identificar e marcar de quem é a carta, a que jogador pertence a carta. Ou seja, um pormenor: para 2 jogadores são 6 marcadores, 3 jogadores 5 marcadores, 4 jogadores 4 marcadores. Ok? Na eventualidade de se colocar o 5º jogador, que vem com uma das expansões, serão apenas 3 marcadores e a grelha aumentará de 2 por 3 para 2 por 4. Ficará essencialmente maior. Então, nas várias rondas e por ordem dos ponteiros do relógio, cada jogador irá colocar as suas cartas, começando pelo exterior e só depois preenchendo o interior. O interior só poderá ser preenchido se eu tiver aqui uma carta minha, apenas eu poderei colocar uma carta aqui, porque é este agente que me dá permissão para vir para o interior. No caso de outro jogador querer colocar a sua carta aqui, não o consegue,
porque não tem nenhum agente que o permita entrar no interior do tabuleiro. Ao fim das várias rondas sucederem e depois de todos os agentes colocados, resta então fazer a resolução de tabuleiros, que compreende assim um desenvolvimento cronológico pelo número de cada tabuleiro. Eu vou colocar aqui rapidamente e de forma aleatória os agentes para vos mostrar como é que tudo sucede. O nosso objetivo ao longo destas rondas é conquistar os tabuleiros, de forma a quem vencer em cada tabuleiro vence o agente que está assim para contratação. Pronto, depois de tudo colocado, por ordem numérica do tabuleiro, começamos a revelar os agentes que lá estão. Além disso, sempre que se colocam os agentes no tabuleiro, há algumas casas que têm estes símbolos. Uma carta com um olho e setas que apontam para os tabuleiros adjacentes e uma carta que é um olho que aponta para todo o lado. Significa que, ao colocar uma carta aqui, eu posso ver uma carta virada para baixo no tabuleiro. O que tem as setas adjacentes, posso ver uma carta virada para baixo num tabuleiro adjacente, apenas horizontal e verticalmente, e o olho com as várias setas permite-nos ver uma carta virada para baixo em qualquer tabuleiro. Assim, e depois de virar as cartas para cima, o que é que nós temos aqui? Temos que cada casa tem um número e depois, além da ordem do tabuleiro, imperam a ordem das casas, ou seja, primeiro ativamos a habilidade desta casa, que está vazia, não existe nada. Da casa número 2, este agente não tem qualquer habilidade, mas tem um poder de 2. E depois ativa esta agente que tem o símbolo do assassino e que permite assim eliminar carta outra agente que ali esteja, que volta para a mão do seu jogador, e assim, no final da resolução, apenas o agente amarelo está no tabuleiro, ou seja, foi ele que ganhou a carta de agente. Depois disto, corremos todos os tabuleiros, desta forma, para assim tentar angariar o máximo número de agentes que conseguirmos e aumentar assim a nossa rede de agentes. Sobre os agentes ganhos, nós só podemos ter selecionados em cada momento 6 agentes ativos, por isso depois irá ser tudo um jogo de estratégia para assim escolhermos qual o agente que queremos manter, quais os agentes que queremos manter em campo. E para delinearmos esta estratégia, há algo que devemos saber, que é as habilidades das cartas. Vou então mostrar-vos quais as habilidades. Vamos ver. Então, eu escolhi aqui 5 cartas aleatórias com os várias habilidades existentes nas cartas base de Estoril. Ou seja, temos a carta do Protetor. Quando ativado, conseguimos colocar o escudo numa carta qualquer num tabuleiro adjacente, que impede que essa carta seja então assassinado ou seduzido. Vamos perceber tudo a seguir. A carta do assassino, depois de revelada, este agente poderá assassinar então uma carta no tabuleiro. A carta do diplomata, que ganha 1 ponto de força por cada agente da mesma nacionalidade que se encontre num tabuleiro adjacente. A carta do conspirador, que
ao ser influenciado, permite comprar uma nova carta de personagem e substituir o agente que está para compra, se assim desejarmos. Ou seja, podemos ver e depois escolher ou não mudar. E as cartas, as habilidades de sedução, que permitem puxar outra carta de um tabuleiro adjacente para o tabuleiro onde está essa carta. Pode-nos, depois de um tabuleiro resolvido adjacente, ajudar a termos a vitória no nosso tabuleiro com a soma de pontos, ou então permitir e fazer com que outro tabuleiro fique enfraquecido o poder do nosso adversário, dando assim força para que ganhemos o agente em causa. Ou seja, quando existe a utilização aqui do escudo, o agente não pode ser nem assassinado, nem seduzido, dando-nos assim fortes capacidades protetoras para assim aumentarmos a nossa estratégia de jogo. Outra coisinha que também é muito importante mencionar-vos são as habilidades de tabuleiro. Cada tabuleiro tem assim habilidades específicas que irão permitir desenvolver e melhorar o jogo, por assim dizer, e aumentar a competitividade existente. Vamos então ver as habilidades de todos estes tabuleiros. De uma forma mais rápida, vocês podem sempre aceder aqui ao vosso guia de jogador, que tem todas as informações mencionadas sobre cada um dos tabuleiros. Vamos então ver, e vamos começar aqui pelo tabuleiro número 2, que é o que tenho aqui em jogo. Os personagens com a bandeira do Reino Unido têm mais 1 de força. Aqui, na Boca do Inferno, número 7, temos que, depois de resolvidas todas as habilidades, quem tiver menos força deve remover essa carta de jogo. Ou seja, num duelo entre dois agentes, o jogador que tiver o agente com menos força deve removê-lo do jogo. Caso não exista duelo e não exista esta competição e o tabuleiro seja apenas de um jogador, nada disto acontece. O tabuleiro número 3, todas as cartas aqui no tamariz têm de estar voltadas para cima, não há segredos. O tabuleiro número 4, os agentes da Alemanha têm mais 1 de força. No tabuleiro número 8, ou seja, temos mais um espaço para colocar cartas, em vez dos habituais 4, temos um quinto. No tabuleiro número 6 é o Casino Estoril, e então depois de resolvidas todas as habilidades, rolamos 2 dados por cada personagem que controlemos neste local, e a diferença entre os dados soma ao teu total de força. Ou seja, depois de resolvidas todas as habilidades, para os agentes que sobrarem, à sua força soma-se a diferença entre o rol dos 2 dados. Neste caso, somaria um 4. Nos restantes tabuleiros da expansão base, temos Santo António do Estoril, a igreja onde ninguém pode ser assassinado, e no Muchacho, onde todas as cartas aqui colocadas, todos os espaços são espaços exteriores, porque pronto, como é praia, qualquer carta pode ser colocada em qualquer lugar, aqui no Muchacho. Bem, estas são então as habilidades dos tabuleiros. Outra coisa importante que temos que ver para jogarmos Estoril é nada mais, nada menos do que as cartas de objetivo. As cartas de objetivo têm vários símbolos que estão presentes nas cartas de agente. Vamos mostrar as principais, que serão assim. Temos isto são os pontos de vitória, e que também
estão contabilizados aqui. Ou seja, cada agente que estiver em uso no final do jogo, dos 6 escolhidos, apenas contam os pontos de vitória. Todos os outros que são nossos agentes e que estão descartados, por assim dizer, valem 1 ponto. Aqui vamos contabilizar a força dos agentes que temos e quem tiver mais pontos ganha então estes 6 pontos de vitória. Aqui, quem conseguir esta equipa com estas nacionalidades, ou quem tenha mais nacionalidades destas, por exemplo, um jogador, se tiver um agente com 3 nacionalidades destas, 3 agentes com as nacionalidades aqui mencionadas e outro jogador que apenas tenha 2, pronto, o de 3 ganha e leva estes pontos para casa. Quem tiver mais agentes de uma determinada nacionalidade também poderá ganhar os pontos correspondentes. Quem tiver mais agentes mulheres também tem aqui um bocadinho de pontos. E também pelas habilidades. Quem tiver mais agentes no final do jogo com as habilidades mencionadas também leva para casa os pontos. Tudo isto é uma forma de nós irmos selecionando os agentes que queremos ter em campo e que queremos manter para o final do jogo, para assim também conseguirmos pontuar e ganhar o jogo. Bem pessoal, estas são então as regras e noções base para um jogo de Estoril. Um jogo muito bom para quem gosta de estratégia e quem gosta de tramar os amigos à mesa para assim obter o maior número de pontos e vencer nos jogos de tabuleiro. Temos de tudo: conspirações, espionagem, solução. É o jogo perfeito para uma ótima tarde em família e com os amigos, ou para aqueles serões de jogos de tabuleiro. Se ainda não conheciam o Estoril, vocês não sabem o que estão a perder e podem encontrá-lo em todas as lojas que vendam board games, tal como a FNAC ou a Versus, e assim poderem juntá-lo à vossa coleção e aumentar assim os vossos tabuleiros e número de jogos. Bem pessoal, espero que fiquem bem, espero que tenham gostado aqui do vídeo sobre o Estoril. Desejo-vos um ótimo fim de semana e boas gatanas. Até já!